Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro e Lula Livre. Pessoal, voltando àquilo que eu mais gosto de fazer, desmascarando a farsa contra o ex-presidente Lula. Vocês vão ver nesse depoimento que fica claro, tá certo, as armações contra o ex-presidente Lula, ok? Quero pedir uma coisa para vocês, assim que terminar de assistir esse vídeo, vai ao canal Lula Livre por Nossa Democracia, o link vai estar na descrição, porque hoje ainda eu vou estar dando mais detalhes de toda essa farsa contra o ex-presidente Lula. Preciso de vocês lá. Vocês já perceberam que a gente não tem comercial nesse canal devido ao fato de termos subido toda a campanha do Haddad. O Google resolveu barrar. Então, quer ajudar o nosso canal? Quer ajudar a gente a tocar nosso trabalho? Vai até o outro canal, tá certo? Presta bem atenção que vocês vão entender. Mas lá eu vou estar ao vivo dando maiores detalhes. Falou? Obrigadão. Tchau. Vamos à ordem no microfone, se o senhor puder começar. Boa tarde, senhor Só Emir. para se identificar daí, cada um, né? Perfeito. Cristiano Zani Martins, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Emir, o senhor respondendo a perguntas aqui da meritíssima juíza, afirmou que tem conhecimento da acusação deduzida nesses autos. Eu pergunto ao senhor... Contra mim, né? Também ao senhor. Eu pergunto, em relação a esses 4 contratos firmados entre a Petrobras e o Grupo Odebrecht, qual é a participação do senhor nesses contratos? Nenhuma. O senhor não participou nem da licitação, nem da contratação, nem da execução? Não, e nem tampouco eram da minha área de atuação. Certo. Acredito que tenha sido esclarecido ao senhor. A acusação deduzida nesses autos busca vincular esses 4 contratos ou valores decorrentes desses 4 contratos a uma reforma em um sítio em Atibaia. Então eu gostaria de saber do senhor, em primeiro lugar, o seguinte. Doutor, se o senhor não participou... só vou adiantar ao senhor que essa conclusão o senhor está deduzindo, porque até onde eu li da denúncia não foi exatamente essa a conclusão que eu tive. Certo. Então eu vou pedir para o senhor fazer perguntas objetivas e não, que nem eu corrigi o Ministério Público que estava fazendo conclusões nas perguntas, o senhor faça pergunta de fatos e não coloque conclusões nas suas perguntas, por favor. Certo. Então, eu vou voltar a esses 4 contratos para perguntar ao senhor. O senhor já disse que não participou nem da licitação, nem da contratação, nem da execução. O senhor tinha, à época, algum tipo de notícia do que acontecia em relação a esses contratos, a essa execução? O senhor recebia algum informe da empresa em relação a esse tema? Não. Absolutamente nada. Nada com relação a esse contrato. Certo. O senhor já disse aqui que fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, circunstanciasse como se deu esse acordo e por que é que o senhor fez esse acordo juntamente com outros 76 executivos da empresa e não sozinho. Bom, como o senhor sabe, o Ministério Público e a Polícia Federal, eles estavam investigando exatamente esses fatos que o senhor está dizendo e fizeram várias buscas e apreensões na empresa e começaram a descobrir coisas, né? As coisas que o senhor sabe, que foram noticiadas, a existência do Departamento de Operações Estruturadas e tal contrato foi feito isso, tal negócio foi feito aquele, o projeto do sítio, dizendo respeito ao que me toca. O negócio do sítio já estava na mídia, tudo isso já acontecendo e a gente sabendo as implicações que isso podia dar para mim, a empresa também facultou aos seus executivos que quisessem fazer essa colaboração, os apoiaria nesse caso, e eu aderia ao programa sabendo que as consequências que podiam causar para mim, mas também os benefícios, por outro lado, que a lei permite aos colaboradores. Então, certo. Por isso eu decidi aderir. Certo. O jornal Folha de São Paulo, numa reportagem do dia 15 de dezembro de 2017, afirma que o senhor teria resistência em fazer colaboração e que o senhor foi pressionado para isso. O senhor pode dizer se é correto o
que foi publicado pela Folha ou não? Em primeiro lugar, eu nem sabia dessa reportagem da Folha. Em segundo lugar, não tive nenhuma pressão da empresa. A única decisão foi essa. Eu pesei de um lado o que era responder sozinho por uma denúncia da qual eu estou sendo acusado e o que me tocaria se eu fizesse um acordo. Eu preferi a segunda opção. Certo. E hoje o senhor já disse aqui que o senhor não é mais funcionário da Odebrecht, correto? O senhor recebe algum valor da Odebrecht atualmente? Eu fiz um acordo de indenização da Odebrecht por perdas que eu tive por conta desse processo. Então eu recebo um valor sim. Certo. E o senhor recebe esse valor, tem algum limite de tempo para o senhor receber? Ou o senhor recebe até, enfim, tem limite temporal ou não? Esse contrato tem algumas cláusulas confidenciais. Eu devo responder essa pergunta, doutor? Tem limite de tempo ou não tem? Ele tem limite de tempo. Tá. Certo. O senhor poderia dizer se, além desta quantia que o senhor disse receber, o senhor tem alguma ação da empresa, o senhor tem algum outro valor que adiciona a essa quantia? Não, senhor. Mobiliário ou não? Não, senhor. O senhor, quando fez a sua colaboração premiada, o senhor, isso ocorreu no ano de 2016, se eu estiver correto. Dezembro, né? Dezembro de 2016. O senhor, à época, não apresentou nenhum elemento relativo a esse suposto valor que o senhor fez referência no seu depoimento. E depois, no dia 22 de novembro de 2017, quase um ano, portanto, depois, o senhor apresentou um documento fazendo referência a esse valor. O senhor se recorda desse documento? Sim, senhor. Só esclarecendo, doutora, foi essa a pergunta que eu tinha feito à minha advogada, se eu falava antes ou esperava alguém perguntar. Tá. Só para esclarecer a situação. Primeiro, eu pergunto ao senhor, quando o senhor fez o seu acordo, o senhor afirmou que tinha tentado localizar nos sistemas da Odebrecht e não tinha achado nenhum documento. Dos 700 mil reais. Isso procede. Isso procede. Certo. Naquela época, na época de dezembro de 2016, pelo que me consta, existia uma certa base desse sistema lá que existia, que foi colocada à disposição dos executivos. Só que como o dever nosso assumido nesse contrato de colaboração era continuar buscando provas, nessa época dessa petição, a empresa já tinha feito, não sei como, de qual a razão, ela tinha conseguido mais dados desse sistema que colocou à disposição. Então, Certo. a empresa mesmo descobriu essa planilha lá, falou assim, ó, senhor Mir, aqui tem uma planilha que diz que o projeto Aquapolo recebeu aqui 700 mil reais em dezembro. É esse o dinheiro que foi para o sítio? Aí eu falei para eles, olha, a quantia está correta e a data, o período está correto. Então, me parece que é. Agora, eu nunca fiz essa contabilização, até antecipando talvez uma pergunta sua, eu sei que ali está escrito 4 valores, em vez de 2, que eu efetivamente só recebi 2. Tem um valor pequenininho lá que eu também nem sei o que é. Quer dizer, eu primeiro não fiz a contabilidade, não conhecia esse assunto. Sou engenheiro, não sou contador. Para mim, o que consta, o que eu peticionei efetivamente, é que o valor bate com o que eu recebi e o período exatamente bate com o que eu recebi. Foi cumprindo o meu dever de colaborador que eu peticionei isso nos autos da... Certo. Então, naquele primeiro momento, pelo que eu entendi, a empresa colocou uma parte do sistema ou algo que foi denominado sistema à disposição do senhor. É isso que aconteceu? Isso. E o senhor mesmo foi acessar esse sistema? Não, a primeira vez que ocorreu isso, também a segunda eu nunca acessei o sistema diretamente, tinha lá os advogados da empresa que procuravam essas coisas. Então, na primeira vez não foi encontrado nada referente à Aquapolo. O que a gente encontrou da primeira vez foram as coisas que foram juntadas no auto. Certo. E, então, na primeira vez... E tampouco, nessa época,
como eu disse, eu não sabia da existência desse sistema e não sabia que se eu pedisse um dinheiro lá, ia sair numa contabilidade A ou B, ou um caixa 2, ou por fora, sei lá como chamava isso. Eu naquela época, em 2010, eu pedi dinheiro a uma pessoa que eu imaginasse fosse da tesouraria. O fato de saber que eu ia receber em dinheiro era efetivamente porque eu sabia que não era para ter sido contabilizado. Eu vou insistir na pergunta só. Então, o senhor foi assistido, num primeiro momento ali, pela empresa que fazia, digamos assim, essa busca, como o senhor denominou. Isso. E depois, como é que aconteceu? Depois a mesma coisa. Nós mesmos, tanto a empresa que tem também o seu acordo de leniência, imagino que a empresa também tem a obrigação de cumprir o seu dever de colaborar. Então a empresa, sabendo que fez uma nova, vamos dizer, achou lá uns novos HD, sei lá, um novo sistema que tivesse mais dados, continuou procurando e achou esses dados. Certo. E esse documento, então, o senhor não tinha conhecimento? Não tinha. Certo. Então, na verdade, o senhor não pode atestar que esse documento seja fidedigno. Pela Ordem, Excelência, isso foi alvo de perícia e já foi juntado aos autos, Excelência. É absolutamente pertinente. Doutor, eu acho que o senhor sabe dizer da eu, particularmente, não fiz perícia e não sei efetivamente se o documento saiu de fato desse sistema. Me foi mostrado que sim, de boa fé. Mas objetivamente o senhor não conhecia esse documento e não pode dizer se efetivamente foi retirado do sistema. Vamos adiante. Esse documento que o senhor juntou aos autos, ele faz referência à palavra Acopolo. O senhor se recorda do documento? Acopolo era o projeto que eu estava e foi uma das coisas que eu julguei ser efetivamente o que me pareceu que era a obra que eu trabalhava, era Acopolo. Certo. O senhor pode dizer se Acopolo era uma obra vinculada à Sabesp, uma empresa ligada ao governo do estado de São Paulo? Boa pergunta, doutor. A construtora Norberto Odebrecht, a qual eu trabalhava, foi contratada por uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que era 51% da própria Odebrecht, através da Foz do Brasil, e 49% da Sabesp. Era um projeto de água de reuso, que era o nosso contratante. Doutor, eu vou fazer uma pergunta ao réu e depois devolvo a palavra ao Ministério Público, assistente de acusação e o senhor de volta. Pois não. Decorrente dessa pergunta que o senhor fez. A Acopolo era um projeto que o senhor estava coordenando em São Paulo na época da reforma do sítio. Sim, senhor. Os pagamentos feitos desse projeto eram como? Os pagamentos que a construtora recebia? Não que a construtora recebia. Os pagamentos para terceiros. Para terceiros. De acordo à boa norma de contabilidade, boas práticas, governança. O senhor fazia algum pagamento direto? Lá na obra deveriam ter 4 pessoas que tinham autorização para fazer pagamentos. Eu como responsável, o gerente administrativo financeiro, o próprio Frederico Barbosa, que era o gerente de produção, e um outro chamado Jair Campos, que era gerente de engenharia. Se fazia pagamentos em espécie? Não era tudo por ordem de pagamento. Ordem de pagamento bancária ou cheque? Ou cheque, tinha assinatura de cheque naquela época, ainda tinha. Dessa obra com a Apolo, o senhor nunca fez um pagamento em espécie? Se foi em espécie, foi de pequeníssima monta, coisa de fundo de caixa. Dinheiro pequeno. De suprimento de fundos, que a gente chama na administração. Se o senhor lá não tive nenhum pagamento por fora. Tá. Isso foi tudo contabilizado por ordem bancária, com token das pessoas autorizadas, tarará. O senhor tem noção de quanto se gastava por mês nessa obra? A obra foi no valor total de 363 milhões de reais. Tá. Vamos imaginar que se a gente tivesse tido um lucro de 10%, a gente deve ter gasto uns 330 milhões de reais pagos das diversas formas, para empreiteiros, mão de obra, materiais, aluguel de equipamentos, etc. Para esses pagamentos da obra com a Apolo, o senhor chegou a falar com a senhora Maria Lúcia Tavares? Não, senhora. Não. Definitivamente. Então, os pagamentos ao Capolo, relativo ao mês de dezembro de 2010, janeiro de 2011, estão todos contabilizados. Assim como todos os outros. Tá. Só isso, doutor, tem alguma pergunta? O senhor recebeu dinheiro lá porque o senhor estava lá, era isso? Porque era o meu escritório de trabalho e eu só trabalhava lá. Ok, excelência, pode prosseguir.
Assistente de acusação? Doutor, devolvo a palavra à defesa. Pois não, excelência. Senhor Emir, prosseguindo, qual era a posição do senhor nesse projeto Aquapolo? Eu era o responsável pela obra. O senhor, então, tinha conhecimento das contratações, dos pagamentos relativos a essa obra? Sim, senhor. Certo. Senhor Emir, foi juntado nesta ação penal um parecer técnico do perito Cláudio Wagner, no evento 1169. E o senhor Cláudio Wagner, analisando a suposta cópia dos sistemas, verificou que esse documento que o senhor apresentou, na verdade, ele integra uma relação que totaliza 8.800.000 reais, que, segundo o sistema, ou a suposta cópia do sistema, teriam sido gerados nessa obra. O senhor teve conhecimento? O que é gerado? Gerado na obra. O que é gerado? Gerado e remetido ao Departamento de Operações Estruturadas. Pela ordem, excelência, gostaria de Só certificar... registrar que não é uma perícia, é o laudo do assistente técnico da defesa, em primeiro ponto, né, doutor? Isso, eu falei assistente técnico. É assistente técnico da defesa, não é o perito do juízo. E essa conclusão o senhor está reportando como para ele? Não, eu estou querendo, na verdade, entender os documentos que foram juntados. Essa é a minha... e, na verdade, a origem desses supostos documentos. Minha linha de questionamento é nessa direção. Então, repetindo a pergunta, o senhor quer saber se... Se o senhor sabe dizer se algum valor decorrente dessa obra Aquapolo foi destinado a esse suposto Departamento de Operações Estruturadas? Que eu saiba, não, porque essa obra, como eu expliquei à doutora juíza, nós só tínhamos contratos 100% contabilizados, pagos a diversos agentes privados, prestadores de serviço, e eu não sei nada disso que está aí. Inclusive, na época do Aquapolo, nem sabia que existia esse departamento aí. Certo. O senhor sabe dizer, e foi explicado ao senhor, a pessoa ou a equipe que deu esse documento ao senhor, se esse documento se refere à entrada de dinheiro na obra Aquapolo ou de saída de dinheiro dessa obra Aquapolo? Olha, o advogado que me entregou a planilha não disse nenhuma coisa nem outra, porque não foi ao Aquapolo, nem do Aquapolo. Não, a pergunta que eu fiz só se foi Então, esclarecido, se era entrada ou saída. Isso que eu estou lhe dizendo. Não foi nem que foi entrada, nem que foi saída. Me foi dito que foi o assento contábil que o Departamento de Operações Estruturadas fez para justificar a entrega de R$700 mil para mim. E como é que o senhor checou isto? Eu não chequei. O que eu lhe expliquei é que os valores batiam com o que eu recebi e que o período também casava com o que eu recebi. Mas, objetivamente, o senhor não pôde verificar ou checar isto que foi dito para o senhor? Objetivamente, eu sou engenheiro civil, talvez seja um trabalho para um contador ou um perito, etc. Eu não me dizia a respeito disso. Certo. O senhor já disse em depoimento prestado ao Ministério Público que nunca esteve com o ex-presidente Lula. É correto isso? É correto. Então eu posso concluir que ele não pediu ao senhor nenhum tipo de obra, nenhum tipo de providência. Positivo. No seu depoimento também ao Ministério Público, consta a afirmação de que nenhuma pessoa que estivesse vinculada ao senhor nesta suposta obra teve contato com o ex-presidente Lula. É correto isso? É correto. O mais próximo que a gente teve desse tipo de situação
foi uma vez que o Frederico me reportou, o Frederico, que perguntou ao senhor Aurélio sobre um detalhe de um pergolado que tinha entre a casa e as suítes, e o senhor Aurélio disse a ele que ia perguntar para a senhora Marisa. Foi o mais perto que a gente teve de contato com a família. Então, eu repito, com o ex-presidente Lula, nem o senhor teve contato e nem qualquer pessoa da sua equipe. Correto. Só um segundo, excelência. Acho que a gente aproveita e interrompe, já está com 30 minutos, já começamos. Pois não. Tomando, então, a terceira parte do depoimento do senhor Emir Diniz, doutor. Senhor Emir, retomando o depoimento, segundo foi apontado em um parecer elaborado pela defesa do ex-presidente Lula, ao verificar a suposta cópia do sistema MyWebDay, existe em relação ao valor de R$700 mil que o senhor busca vincular à obra, a seguinte anotação: valor transferido para ter saldo para atender RLS. E há referência a Gisélia e MG. O senhor conhece uma pessoa de nome Gisélia? Não. Alguém que tenha o nome com as iniciais MG, que o senhor se reportasse? Também não. RLS, o senhor conhece alguém, o senhor se reportou alguém com a inicial RLS? Não. Esse documento. Estou no alto policial. Descobriu como foi gerado esse dinheiro com o Lolacaba, etc. Está no 880, então. Essa menção está no 880, doutor? No 80? Excelência, esse parecer é o evento 1169. Tá, o parecer está aberto, eu não Isso. achei a menção que o senhor falou. Eu estou com ele aberto, mas não achei que página que está essa menção. Que página que está essa menção que o senhor falou, essas siglas, doutor? Página 32, excelência. Do lado do assistente. Isso. Tá, obrigada. Pode continuar. O senhor conhece alguém de nome Rui Lemos Sampaio? Não conheço. Não conhece? Eu acho que tem um Rui Sampaio. Eu já escutei esse nome, mas eu não conheço. Conhecer, eu não conheço. Certo. Ele teria tratado com o senhor em algum momento Não de conheço. qualquer valor destinado a uma suposta obra para Atibaia? Não. Nunca. Não, nunca. Nem Gisélia e nem alguém com as iniciais MG. Da empresa, quem eu conversei sobre esse projeto foi Carlos Armando, Alexandrino e depois minha equipe para baixo. .504, anexo 3, também acho que fala sobre isso, né? Fala, mas sobretudo acho que foi tratado pelo assistente técnico aqui na... Ok. 504, anexo 3. Voltando ao documento que o senhor fez anexar aos autos, o senhor, inclusive, já adiantou um ponto. Quer dizer, o senhor fez referência, pelo que eu entendi, que teria recebido valores em duas remessas, é isso? Correto. E o documento trazido pelo senhor faz referência a 4 eventos. Ali está contabilizado dessa forma. O senhor sabe justificar essa discrepância? Eu já respondi essa pergunta. Eu não sei. Por favor, vamos Claro. adiante. Senhor Emir, o senhor fez um acordo com o Ministério Público, né? O senhor recebeu benefícios e dentre as cláusulas do seu acordo existe o pagamento de uma multa. O senhor pode dizer
qual foi o critério de negociação dessa multa? Como se chegou a esse valor? Eu também gostaria de saber, porque eu acho que foi muito alta em relação à minha participação. Eu agi como engenheiro civil, fiz uma obra como engenheiro civil e fui imputado uma pena e uma multa que, a meu ver, não deveria. Mas, por outro lado, é aquele negócio, desculpa falar em inglês, de risk reward, é o risco e a recompensa. Então eu pesei que aquilo ali era... A gente sabe que o que é contratado não é caro. Aquilo foi contratado, foi acordado entre as partes e a gente cumpriu. Certo. E eu pergunto para o senhor, este valor que o senhor negociou, ele tem algum critério baseado nesses 4 contratos firmados entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras? Não sei. Os funcionários que trabalhavam na obra Acopolo foram desligados no mês de dezembro e janeiro? Não. Então eles permaneciam vinculados à folha de pagamento da obra Acopolo, Positivo. recebendo pela obra Acopolo. Como eles estavam em período de férias coletiva, eles positivamente continuaram recebendo o salário deles. Excelência, sem mais perguntas. Doutora, o senhor pode alcançar o microfone para a doutora? Chega, né? Chega. Muito obrigada. Posso virar aqui, doutora? Oi? Sim, por favor, pode Senão eu virar. não enxergo. Boa tarde, Sr. Mir. Boa tarde. Me chamo Luísa Oliver, eu sou advogada do Fernando Bittar. São 2 esclarecimentos muito pontuais e muito rápidos. Pelo que eu entendi do relato do senhor, o senhor nunca teve contato com o senhor Rogério Aurélio, direto? Não, senhora. Tá. Todos os relatos que o senhor fez aqui hoje pra gente, oriundo disso, foram o que o Frederico contou pro senhor do dia a dia ali da obra, é isso? Positivo. E só mais uma questão. Essa indenização que o senhor comentou receber, que está no seu contrato findando o seu trabalho no Odebrecht, ela tem relação com esse processo, pelo que o senhor, uma indenização em razão da existência desse processo? Não, o fim do meu contrato de trabalho tem uma relação simplesmente laboral. CLT, recebi férias vencidas, 13º, aviso prévio, etc. Eu só queria entender essa indenização. Um outro acordo de indenização de perdas e danos, que a Odebrecht me ressarciu um valor. O senhor sabe me dizer quando que foi feito esse acordo? Eu vou tornar mais fácil. Se foi antes ou depois da colaboração que o senhor fez? Sem mais perguntas, excelência. As outras defesas? Sem perguntas? Tá. A defesa do senhor Emir? Não tem nenhum esclarecimento. Ficou alguma coisa mais que o senhor queira esclarecer, senhor Emir? Não, senhora. Então, está Estou à encerrado disposição. o interrogatório.